Olá, Karina Ismalioto por aqui e hoje é dia de podcast. Hoje eu tô com uma convidada pra lá de especial, ela que é especialista em neurociência e nutrição. Eu vou apresentar ela como Carla Timler, mas para os íntimos ela é a nossa Carlinha, já que a gente se conhece há muito tempo, né? Muito com tempo. você, Carlinha. Obrigada pelo convite, Cá. Esse bate-papo será incrível hoje. Tenho certeza disso. É sempre muito bom. Você que é aí do outro lado, quer aprender como vende mais? Alimentação, Carla, ela faz parte desse processo? Muito. Eu sou apaixonada por esse universo de comportamento. Isso porque toca a minha história. Desde criança, sempre fui mal-humorada, brava. A minha mãe comentou que no primeiro ano eu só chorei. E a minha primeira crítica que eu recebi foi exatamente com vendas, com menos de 10 anos de idade, do meu avô materno, que ele comentou com os meus pais para eles me tirarem do nosso mercadinho, né? Meu pai tinha um mercado, para me tirarem de trás do balcão, porque ele iria perder todos os clientes, de tão mal-humorada, de tanto que eu atendia mal os clientes. E isso marcou a minha história. A partir daí, eu comecei a buscar informações. Por que eu agia de tal forma? Porque muitas vezes eu falava uma palavra, uma frase, as outras pessoas ficavam magoadas, chateadas. Então, foi uma busca, realmente uma busca, né, por essa transformação. Antes eu nem sabia, né, que se denominava neurociências, né? Eu pensava assim, não, vou estudar sobre comportamento, sobre humor. E daí eu encontrei o neurocientista, o Pedro Calabres, fiz um curso e me descobri. E o último módulo do curso dele falava sobre nutrição. Aí caiu a ficha. Porque eu pensei, até agora eu estudei sobre cérebro, estudei sobre sentimentos e emoções. Por que ele está falando de nutrição? É porque muito dos nossos neurotransmissores são fabricados no intestino. Um exemplo, dopamina. Todos nós falamos muito de dopamina, né? Que é aquela vontade de ir para a academia de manhã, é a vontade de buscar um cliente, é uma vontade de fechar uma venda, é aquele, né, sair de casa. 50% da dopamina é criada no intestino. Nossa. Serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. Eu tenho certeza que tu já conhecesse pessoas de extremo bom humor. Sim. O que ela tem de diferente? Talvez o que ela tenha de diferente é uma microbiota intestinal diferente. Porque 95% da serotonina é fabricada no intestino. GABA, outra, né, substância bem interessante, que ela controla o medo, a ansiedade. Vivemos nesse mundo tão ansioso. Também é fabricado uma boa parte no nosso intestino. Então, na verdade, né, o que nós somos, né? Será que nós tomamos realmente as decisões ou são as nossas bactérias? E aí que tá, nós temos as bactérias boas e as ruins. A pergunta que fica, quais nós estamos alimentando? Tô falando agora, Carla, veio algumas pessoas na minha cabeça. Aí agora eu vou começar, será que ela tá se alimentando direito ou não? Porque realmente, assim, né, ouvindo tu falar agora, a gente se identifica com algumas pessoas. Sim. Né? O próprio vendedor, ele precisa estar sempre muito motivado. Sim. Né? Porque o vendedor, ele é empreendedor. Sim. Então, ele depende dele mesmo. Sim. E muitas vezes o vendedor, o corretor de imóveis, ele não está tão motivado. Só que ele precisa trazer isso. Então, ele se alimentando melhor, ele vai conseguir, é isso? Sim, exatamente. Só para você ter uma ideia, nós temos em torno de 37 trilhões de células. Uma literatura fala um pouquinho mais, outra menos. E nós temos também, em média, 100 trilhões de bactérias. Ou seja, muito mais bactérias do que células. Então, olha a importância dela, né? Do que as bactérias, né, se alimentam? Do que as bactérias boas gostam? De vegetais. Os vegetais são carboidratos do bem, digamos, né?
Os vegetais têm praticamente só fibra, que é um tipo de carboidrato. Então, de novo, existe todo esse mito, né, do carboidrato. Será que é bom? Será que é ruim? Depende para quem. É muito interessante fazer uma dieta personalizada. Ou seja, quais são as tuas intolerâncias, enfim, do que tu gostas, do que tu não gostas. Mas, basicamente, se queres ter uma flora intestinal perfeita, tem que se alimentar com vegetais. Certo. E para aquela pessoa, eu vou fazer uma pergunta, Sim. né? Que, eu não sei por onde começar, Sim. como é que eu faço para gostar dos vegetais, Sim. né? Principalmente, acho que os adolescentes, eu tenho adolescente em casa, sei muito bem como funciona. Como é que eu posso introduzir essa alimentação para que a pessoa entenda que vai ser benefício próprio, né? Eu mudei, né, toda a minha alimentação depois de muito estudo, enfim, e eu percebo que é pela conscientização. Certo. Então, introduzir aos poucos, fazer um prato bonito, não cortar um tomatinho de qualquer jeito, uma rodela de pepino de qualquer jeito, uma alface de qualquer jeito. Não, fazer um prato bonito, um prato atraente. E eu vejo assim que nós estamos com o nosso café da manhã está muito Nutella, né? Como nós falamos aqui, muito pão com chimia, que os alemães, né, do Alto Vale. Da nossa região. Sim. Né? Ou seja, não existe nutrição nenhuma nesse momento do café da manhã. Seria interessante já inserir no café da manhã, porque, de novo, eu vou ter que atender clientes o dia inteiro, eu tenho que estar bem o dia inteiro. Então, de manhã é muito importante esse café saudável. O que seria isso? Trazer uma saladinha, primeiramente, para de manhã. É estranho? Eu escuto muito assim, eu não consigo. Mas a pessoa nem tentou. Tente. Depois de um tempo, as bactérias vão transformar aquilo em neurotransmissores do bem. Vai te dar muita serotonina, muito bem-estar, muita motivação, que tu não vais mais conseguir comer a tua rosca de manhã. Tu vais trazer de novo a tua saladinha. E não basta só a saladinha, né? Eu digo que a salada é o alimento para as bactérias. Mas nós precisamos manter toda a nossa estrutura celular, toda a nossa musculatura. E aí vem a proteína. Os brasileiros cada vez têm comido menos proteínas e nós temos que aumentar. E a proteína, veja bem, não é salsicha, hot dog. Sim. É uma carne de qualidade. Se puder escolher uma carne orgânica, um frango orgânico, melhor. Se não, tudo bem. Tanto é que a carne mais nutritiva que nós temos é o fígado, que é o barato. Sim. Por quê? Porque, de novo, as pessoas acham que se alimentar bem custa caro. Uhum. Não! Caldo de ossos, fígado, essas entranhas baratíssimas e o valor nutricional é gigantesco, tá? Então, seria interessante essa boa quantidade de proteína. A proteína, ela é interessante por quê também, né? Porque ela te dá saciedade. Sim. Tá? Então, ela vai ativar a grelina, que é o hormônio da saciedade, inativar, a leptina, ou seja, sensacional. Vai ficar saciada até na hora do almoço, sem precisar daquele lanchinho. Sim. O ser humano não precisa do lanchinho a cada 3 horas, né? Eu imagino, os sapiens, a nossa espécie surge aí 200 mil anos atrás. Eu imagino os sapiens que precisavam, ficar em jejum muitas vezes 2, 3 dias, porque não encontrava nenhum animal, preparando um suquinho de beterraba antes de fugir do leão. Não, né? E tem pessoas que precisam do suco de beterraba para correr. Não, ninguém precisa de suco de beterraba para correr, né? Tem que comer proteína. Proteína, tá? E deixa eu só, vamos fazer, isso vai ser um corte, para você que é corretor de imóveis, fica a dica. Carla, muitas vezes a gente está atendendo o cliente, a gente não para comer, não dá tempo, porque às vezes é um cliente atrás do outro. Sim. Então, imagina, você sai de casa, come a sua proteína, fica saciado, de bom humor e, consequentemente, você vai vender mais, é isso? Perfeito, excelente estratégia, tá? Outra coisa que eu vejo que as pessoas erram muito, né? Nós estamos, de novo, com muitos transtornos neurológicos, muita depressão, muita ansiedade, pensamentos ruins, tá? Então, de novo, a nossa microbiota é que está por trás disso. Então, essa questão, tá, de trazer alimentos bons,
quanto menos alimentos industrializados, processados, melhor, tá? Outra coisa que é muito importante para a estrutura e principalmente para o cérebro é a questão de gorduras boas. Existe um mito mundial com relação à gordura. Não coma gordura. Não, a gordura é uma fonte primordial. Existem gorduras boas e existem gorduras péssimas, como os carboidratos bons e carboidratos péssimos, como proteínas boas e proteínas péssimas. Então, a questão é escolher o que seria uma gordura boa, né? Que vai proteger as minhas células, os meus neurônios, né? Ela faz parte da membrana celular. Então, de repente, para eu não ter uma membrana celular rompida, um erro ali de DNA, é muito importante, tá? Ômega 3, abacate, azeite de oliva. Eliminar os óleos, né, ultraprocessados, os óleos refinados, né, digamos, que seria aquelas que nós vemos em prateleiras do mercado, que vem dentro de um plástico, sabe? Sim. Aquele, né? Sim. Que por muito tempo não está mais lá em casa. Isso, perfeito. Trocar essa fonte. Eu vejo que a alimentação dos nossos bisavós eram muito melhores. Eles faziam na banha do porco, né? E demonizaram essa banha do porco. Não, façam na banha do porco, usem manteiga, né? E eliminem essas coisas que foram criadas principalmente nos últimos 70 anos. Que eu sempre falo, não são alimentos, são produtos alimentícios. O nosso corpo não reconhece. E aí começam vários problemas. Entendi. Então, a alimentação, é importante que a gente se sente melhor, mas, consequentemente, a gente consegue pensar melhor. Muito melhor. O corretor de imóveis, eu falo como vendedora, né? Que eu sou vendedora. O corretor, ele tem que ter as estratégias para atender cada cliente, né? Então, a partir do momento que a gente não se alimenta direito, né? Não dorme direito, a gente acaba não conseguindo pensar nessa estratégia para atender o cliente, né? Nós falamos em brain fog, ou seja, né? É um nevoeiro mental. Certo. Tá? Então, quando a pessoa tem, digamos, uma inflamação crônica silenciosa, o pensamento ele não flui. Você não consegue conectar com o cliente, você não consegue saber o que realmente ele quer. Então, a nutrição, de novo, está envolvida com isso, tá? Sono de qualidade. Final do dia, não ligar luzes brancas em casa, já manter poucas luzes, uma abajur num canto, outra abajur no outro canto. Não usar muitas redes sociais, pelo menos 2 horas antes de dormir, isso vai interferir no sono de qualidade. Por quê? Caso eu não durma bem, eu não vou entrar no sono REM, no outro dia eu já vou procurar pelo doce. É verdade isso. Aconteceu comigo essa semana. Isso, vira uma formiguinha. Sim. Então, esse sono de qualidade é fundamental. Depois, exercício físico. Carla, mas eu não gosto de exercício físico, ninguém gosta, né? Nós gostamos de ficar no sofá, com um balde de pipoca, revezando com um sorvetinho, né? Um Doritos e tudo mais. Então, não é questão de gostar, isso tem que ser uma decisão. Simplesmente coloque o teu tênis num determinado horário, defina esse horário. Ah, para mim é melhor de manhã, para mim é melhor 5 horas da tarde, 19 horas, não importa. Naquele horário, o teu despertador vai tocar, vai colocar o tênis e simplesmente vai. As pessoas, elas querem perguntar, né? Elas querem cogitar, vou ou não vou? A resposta sempre será não. Sempre, é verdade. Né? Então, é como a criança, né? Colocar uma criança para escolher entre um brócolis e um sorvete. Uhum. Ela vai escolher o sorvete, né? Até porque o córtex pré-frontal dela ainda não está funcional. Vai se tornar super funcional depois dos 24 anos. Então, de novo, exercício físico não é uma questão de gostar, é uma questão de ir. Depois que você vai, depois de um tempo, você vai começar a sentir uma substância correndo, né, nos teus vasos sanguíneos que se chama endorfina, que é parecido com a morfina. Eu digo que é a morfina natural. O que é a morfina, né? A morfina é para controlar a dor. Sim. Já pensou ter isso na tua corrente sanguínea o dia inteiro? Ou seja, levou uma crítica buzinada, não vai sentir aquela dor, né? Ou seja, porque tu já está nutrido com aquilo, né? E já está na corrente sanguínea a endorfina. Então, tudo será mais leve. Isso é bem interessante. É bem bacana mesmo.
Assim, eu sempre falo, que nem o corretor de imóveis, eu digo assim, é feito melhor que perfeito desde que feito. Isso. E o vendedor, muitas vezes, ele não vende. Por quê? Porque ele não faz o que tem que ser feito. Isso, o básico. O básico. Assim, ó, por muito tempo também, na minha vida, eu achei que eu tinha que sempre trabalhar e acabava esquecendo, né, da Karina. Só que eu entendi que eu preciso estar bem para ser uma pessoa melhor para os meus clientes, para as pessoas que estão próximas a mim. Sim, a família, namorado, marido, Mas muda tudo. a consciência que tu... A partir do momento que tu começa a ter essa consciência, as coisas fluem na tua vida, Isso. né? E como você entende de neurociência também, como é que é o start para que a pessoa mude? Porque eu conheço algumas pessoas, a gente conhece, né? Que fizeram bariátricas e elas voltaram a ser gordinhas. Perfeito. Por quê? Ótima pergunta. Porque não mudou a cabeça, né? O ambiente. Ah, certo. Eu posso fazer uma bariátrica, mas se eu continuar no mesmo ambiente, comendo as mesmas coisas, eu vou adquirir todo o peso e até mais. Nossa. Então, o ambiente, quando se cerca de pessoas com o mesmo propósito, é fundamental. Não tem como um projeto dar certo se o marido todo dia, vamos falar de emagrecimento, todo dia te traz uma torta de morango. Sim. Todo dia te traz um super sorvete. Enche a casa de refrigerantes. Ou seja, é impossível. De novo, córtex pré-frontal, ele funciona muito bem de manhã. Mas com o passar das horas do dia, ele vai se desgastando, cansando. Chega no final do dia, tu vais atacar a geladeira, se tiver dentro da geladeira. Sim. Qual é a única forma de vencer isso? Não tendo em casa. E tendo um parceiro, uma parceira, uma família, amigos, digamos, que estão nessa mesma vibe, nesse mesmo propósito. Sim. Então, cerque-se de pessoas que pensem parecido e que se alimentam de forma parecida. É como nós falamos muitas vezes de um casamento, né? A pessoa sai com pessoas casadas. Sim, concordo plenamente. As mães saem com outras mães para dividir ali, tá no mesmo ambiente e tal. Os solteiros também. Não combina. Então, de repente, se tens a tua alimentação regradinha, tua saladinha de manhã gostosa, bem temperadinha, não temperada com mel. Mel é frutose. Sim. É um tipo de açúcar, né? Ah, Carla, mas só um pouquinho. Beleza, né? Mas eu vejo também muito engano com relação a assim, eu vou trocar o açúcar cristal pelo mascavo. Daí depois a pessoa troca do mascavo pro demerara. Depois do demerara, eu vou pro açúcar de coco. Depois eu vou pro mel. É tudo a mesma coisa. Isso eu aprendi contigo. É tudo eu nunca me esqueço a mesma que tu coisa. falou. É açúcar, Karina. É açúcar. Claro, eu quero ganhar músculo. Então eu preciso de um volume maior de calorias. Tudo bem, mas sou pré-diabética, sou diabética, tô com resistência à insulina, tô com síndrome metabólica. Não, tem que diminuir. Carla, para sempre, nunca mais poderei comer isso? Não, é um período até se estabilizar. Depois você pode reintroduzir em pequenas quantidades. Por quê? Porque tá um exagero gigantesco, tá? 150 anos atrás, a média de ingestão de açúcar do americano era 1 quilo por ano. Nossa. Hoje está 82 quilos por ano, por indivíduo. E nós, brasileiros, costumamos imitar os americanos. Então, estamos indo também para essa tendência. Ou seja, o corpo não consegue metabolizar, o corpo ele consegue mais ou menos 100 gramas de carboidrato líquido por dia. E a média tem sido 400 gramas. Então, aí nós estamos com diversas síndromes metabólicas por causa desse excesso. Entendeu? Então, de novo, bons carboidratos. Entendi. Boas gorduras, boas proteínas, né? E é tão engraçado, assim, quando tu não transmite isso, ou quando tu não fala isso. Que eu tinha sempre um hábito de toda semana ir tomar um café com uma cliente. E eu ia, lógico, para conectar com ela, enfim, só que aquilo eu pensava, meu Deus, eu tenho que vir. Aí eu comecei a faltar, né? Eu disse, não, eu não vou mais porque era torta, enfim. Mas isso influencia também, porque as pessoas te querem perto. Aí recentemente ela me convidou, ela assim, então já sei a forma. Perfeito. Vamos
caminhar, eu disse, agora eu gostei, porque a gente mudou a forma de se conectar, Sim. né? Mas antes, a comida na nossa região, quem é aqui de Santa Catarina, né, tem muito alemão, muito italiano, muita cuca, muita torta, tem esse negócio, sabe? A minha avó é assim, é 3 tipos de carne, 4 ou 5 tipos de carboidratos, Sim. enfim, porque é a forma dela demonstrar carinho, né? Isso, porque alimentação é amor, né? É o momento que as pessoas se encontram, e geralmente as pessoas se encontram para comer e para beber. E esse é o problema. Então, vamos lá. Nunca mais poderei me reunir com os meus amigos para comer? Claro que não, mas existem algumas estratégias. O que eu tenho aprendido muito, né, e principalmente após a leitura do livro A Revolução da Glicose, que eu amo. Anota aí, Carla, já mostra o livro, você que quer aprender um pouco mais. É de uma bioquímica chamada Jessie Inchauspé, que é francesa, mas mora nos Estados Unidos. E esse livro é fantástico, porque ela fala do achatamento da curva da glicose. Ela fala que o problema são os picos, certo, tá? Então, a Associação Americana de Diabetes, ela fala que uma pessoa com 100 miligramas, né, decilitro de glicose em jejum, tá tudo ok, né? E acima disso vai para pré-diabéticos e depois diabetes. Mas os últimos estudos mostram que o ideal seria essa glicose em jejum, digamos assim, entre 75 e 85. E 1 hora após a alimentação, no máximo aumentar 30. E nós estamos vendo pico de 100, 150, 200, ou seja, é um Monte Everest. Sim. Tá? E como que eu aprendi isso? Utilizando o sensor de glicose, que inclusive eu usei na última imersão. Isso eu aprendi muito porque eu fiz os testes, né, que ensinam nesse livro. Então, de novo, sobre o achatamento, né, dessa curva de glicose, tem vários segredinhos. Então, o primeiro é revestir o estômago, primeiramente com salada. Nós sempre imaginamos que o estômago, tá, é como se fosse, eu imaginava pelo menos, que era como se fosse uma máquina de lavar roupa, que tudo se misturava. Porque eu tinha essa impressão também. Porque as pessoas falam assim, não importa se comer batata, arroz, carne, não importa a ordem. Entra tudo no estômago, né? Tem essa impressão que lá se mistura tudo, né? Esquece da gravidade, né? Que não. Entra primeiro, sai primeiro, desce primeiro, né? Então, na verdade, o estômago não é uma máquina de lavar roupa. Ele é uma pia. E tem um gargalo que vai para o intestino delgado. Então, se eu ingiro primeiro a salada, essa salada vai descer, esses vegetais vão descer, e as bactérias já vão usar essa fibra e vão formar um gel. Depois, quando vem o carboidrato, já tem uma barreira de proteção, não entra direto na corrente sanguínea. Então, a ordem correta, de novo, vegetais, proteínas e gorduras e, por último, carboidrato, tá? Uma outra dica, né, que consta nesse livro, nunca usar uma fruta isolada, uma fruta com muita frutose. Não estou falando do abacate, né, porque Deus, ele é perfeito. Em tudo. Ele fez separadamente. Uma fruta que tem muita gordura, ele não colocou frutose. Uma fruta com muita frutose, ele não colocou gordura. Ele separou. Quem uniu isso fomos nós com abacate e leite condensado. Né? Verdade. Ou seja, completamente errado. Então, quando eu falo dessa questão de trazer a fruta como sobremesa, depois, né, do almoço, são essas frutas doces. Se tu precisas de um docinho, um chocolatinho, é depois do almoço, não de forma isolada. Senão tu podes ter um pico de glicose às 3 da tarde, né, comendo lá um chocolate ao leite, comendo uma torta, comendo uma fruta, e depois no outro, né, horas depois, tu vais estar querendo se jogar no sofá. Por quê? Porque dá um pico gigante, uma queda profunda abaixo do basal, e daí dá um nevoeiro mental, dá um mau humor que eu sempre sentia quando eu era criança. Sim. Então, eu descobri que através da alimentação dá para transformar o humor. E eu me tornei uma pessoa muito mais acessível, muito mais grata, muito mais querida, né? Depois de descobrir isso. Inclusive, né?
me conhecesse muito brava, né, Karina? É verdade. Assim, ó, como tu tinha também um cargo de poder, Isso. eu acho que fazia parte, né, daquela caricatura, digamos assim, a Carla poderosa, que ninguém poderia mexer. Mas, de fato, assim, eu sempre te vi como uma mulher firme, né? E não tem nada a ver, né? Mas, digamos assim, Sim. a alimentação te ajudou a ser melhor. Sim. Tu vai ser firme, mas vai ter o bom humor, digamos Sim. assim, né? Não, e eu me sinto melhor. À tarde, muitas vezes, eu percebi assim, ó, o que está acontecendo comigo? Uhum. Por que eu tô com esses pensamentos ruins? Por que eu tô desanimada? Por que eu tô de mau humor do nada? Sim. Era exatamente quando a glicose caía. Depois do pico. Uhum. E com esse sensor dá para perceber muito bem. Nitidamente. Então, nossa, alimentação tem a ver com tudo, né? Muito. Relacionamento, venda. Então, vamos comer direito. Eu sempre digo assim, as pessoas não fazem o que tem que ser feito porque Sim. elas são ignorantes no assunto. Isso. Então, isso que a gente está fazendo aqui é utilidade pública, Isso. né? Gente, manda esse vídeo para alguém que queira saber, que queira vender mais. Eu confesso que eu sempre, toda palestra que eu assisto tua, eu saio de lá aprendendo mais alguma coisa. Porque eu vou internalizando aquilo, sabe? Isso. Poxa, a Carla falou isso. Sim. Hoje, quando eu vou comer, né? Mesmo que seja de manhã, tomar um café, enfim. E às vezes à tarde dá aquela vontade de comer doce. Aí eu lembro da Carlinha. Poxa, a Carlinha falou que o meu estômago tem que estar revestido. Mas não vai dar tempo. Então, melhor não comer agora. Não vai dar comer pra depois. comer, né, uma saladinha. Outra dica bem legal sobre essa caminhada. Carla, eu tenho que encontrar uma cliente e eu vou comer uma torta maravilhosa alemã. E agora? Caminhar depois de consumir essa torta. Se tu caminhares junto com a tua cliente para mostrar essa orla maravilhosa de Balneário, Sim. por 15 minutos, essa glicose já vai ser tirada do sangue e vai ser jogada para o músculo. Porque vocês estão usando o músculo. Entendi. E daí não terão, as duas, né, esse pico de glicose. Então tá o segredo. Vai comer a torta com a cliente, Isso. já leva o tênis, Isso. leva ela para caminhar. Sim. Não chama o Uber, né? Vai caminhando. Até porque essa cliente ficará de bom humor. Já vai liberar o quê? Endorfina um pouquinho? Consequentemente, ela irá assinar o contrato. Isso, perfeito. Lembra de ser intencional em tudo que a gente for fazer? Ó, a alimentação está mostrando que a gente consegue ser intencional também na alimentação. Sim. Vou contar um caso para ti, porque uma época eu gravava com uma outra pessoa, chegava um determinado momento, a pessoa ficava de mau humor. Aí eu sempre levava alguma coisa, não, eu vou dar porque a pessoa precisa comer, né? Que engraçado isso, né? Isso é muito engraçado. Sim, porque a alimentação nos dá conforto. É verdade. Daí tu confortava o coração dela através de um docinho. O docinho faz muito, né? Então, eu não quero tirar o docinho de ninguém, mas colocar o docinho na ordem correta, né? No lugar certo ele vai funcionar. Isso, como a sobremesa, não como um lanche, digamos assim, tá? Mas se porventura acontecer, dá uma caminhadinha. Entendi. No livro também consta que misturar com um copo de água, uma colher de vinagre de maçã, antes de ingerir esse doce, também vai diminuir um pouquinho, não muito, essa curva de glicose. São dicas simples, né? Isso eu não... Explica um pouco mais, digamos assim, eu vou encontrar a cliente para comer a torta. Então, eu tomo uma colherada de vinagre. De vinagre de maçã misturado com um pouquinho de água. E isso já fará diminuir um pouquinho essa curva glicêmica, tá? Ajuda. Fiz o teste, me pareceu bom, diminuiu um pouco comparado sem, né? Sim, sim. Com esse meu sensor de glicose. E eu acho que são ferramentas, né? Sim. Como a gente usa para vendas, isso. Como a gente... É uma ajuda. Claro. Para você se manter melhor. O que não pode é assim, ó. Ah, é legal, vou então, né? Tomar uma colher de vinagre de maçã e depois vou poder comer o dobro, né? Vou comer o bolo inteiro. Isso. Entendi. Então, não, né? Então, tem que saber, assim, o que eu quero, né? Quero perder peso, quero manter o peso, quero músculo. Qual é a estratégia? Isso é muito importante. Definir a estratégia. Estamos começando 2024. Sim, tem muita gente que prometeu muita coisa, né? Isso, né? Então, simplesmente faça. Primeiro, né, claro, ferramentas de neurociência. Organizar, né? Criar metas, criar projetos, desenhar, escrever, olhar todo dia. Meditação vem como uma ferramenta muito interessante, se conectar,
de manhã, no final do dia, é muito importante também, tá? Ou seja, para ter essa organização, não tem como elaborar projetos, cumprir projetos sem organização. Verdade. Muitas vezes, eu falo por mim, né? A Uhum. gente acaba não comendo direito porque a gente não se organizou para isso. Isso. Não deixou pronto. Isso. E quando a fome vem, ela vem, né? E a gente Isso. precisa comer de qualquer jeito. Perfeito, perfeito. Então, assim, a organização. Final de semana, 2 horinhas. Faça lá frango, desfie o frango, deixe pronto. Coloca no freezer, tá? Todo dia retire umas 200 gramas, né? Uns 200 gramas de frango, tá pronto, já carne moída, né? Eu sou a carninha da carne moída. Eu também gosto. Né? Ou seja, também é ótimo, tá? Sim. De repente, um queijo bem curado. Também é uma estratégia ali para, né? Na hora da fominha. Um abacate. Amo abacate. Amêndoas, né? Castanhas é bem interessante para quem não tem sensibilidade, né? Para quem não tem doença autoimune. Quando eu falo de doença autoimune, a questão já tem que ter uma questão, né? Tem que olhar mais para o leite, tem que olhar para os grãos, já tem que limitar um pouquinho, né? Eu vou puxar um assunto que, de repente, eu sei que mexe um pouco contigo, mas como você falou na palestra, eu vou enumerar aqui novamente. Sim. Você falou, Karina, a alimentação não me deu oportunidade de ser mãe. Isso. E depois que eu escutei isso de ti, eu tenho algumas amigas que não puderam ter filhos, Sim. né? E olhando a maneira como elas vivem, Sim. diz tudo, né? Sim. O que aconteceu Sim. também com elas. Sim. Né? Voltando lá para o início da palestra, né? Falei que meu pai tinha um mercadinho quando eu era criança. Isso era década de 80. Então, nós tínhamos livre acesso a guloseimas, né? Sim. E a minha mãe, na geração da minha mãe, não tinha guloseimas. Comia um docinho no final do ano, no Natal, né? Aquele chocolate era tão gostoso, né? E olha lá, mas isso, na época da minha mãe nem havia, digamos, ali que começa o produto industrializado, né? E quando a minha mãe, ela entra nesse mercado, né, com meu pai, o que ela quis dar para os filhos? Tudo que ela não... Né? Que ela não teve acesso. Exatamente. Né? Então, eu e meu irmão, nós tivemos muito acesso, né? A chocolate, suspiro, pirulito, bala de chiclete. Nossa, né? Tudo que toda criança gosta. Refrigerantes. Né? E era uma época que as crianças consumiam refrigerante, vamos lá, uma vez por mês. E eu e meu irmão já consumíamos refrigerantes todos os dias. Nossa. Todos os dias. Chocolate, Sim. né? Era capilé. Eu lembro do capilé. Pura, Sim. né? Muitas vezes nem misturava muito com água, estava bem doce, era um problema. Então, a minha primeira internação hospitalar foi com 10 meses, né, por uma sensibilidade gritante ao leite, que só perceberam depois de uma semana, porque naquela época se dava leite puro para as crianças, né? Só que não existia fórmula como existe hoje para bebês. Sim. Então, o médico falou, olha, para ela não passar fome, misture com água. E essa minha sensibilidade, então, continuou. Né, e isso também favoreceu para o meu mau humor. Todos esses picos de glicose que eu tinha 24 horas, entende? Nossa! Porque eu, de manhã já comia chocolate, já comia bala. Sim. Tinha aquelas balas soft. Sim, eu comia uma de cada cor, o dia inteiro. Então, imagina, uma criança... Já visse uma criança, depois de comer uma doçura, ela corre, né? Sim. Depois ela já se joga no chão, fica mal-humorada, fica bem desequilibrada emocionalmente. Então, eu e meu irmão, eu não tenho nenhuma foto sorrindo de criança. Nossa. Sempre emburrada, chorando, sabe? Esperneando, brigando, querendo o brinquedo das outras crianças, tá? Então, com 18 anos, meu irmão teve uma doença autoimune e eu, com 22 anos, tive 2 doenças autoimunes. Então, nós fomos os primeiros jovens, né, a terem doença autoimune no estado de Santa Catarina. E os médicos naquela época não tinham muito conhecimento. Eles falavam, não, é genética, cuida um pouquinho da fritura e controle o teu emocional. E eu falava, por que tem que controlar o emocional? Eu sou só uma criança, né? Então, eu falava, não tem correlação. Agora, com esse sensor de glicose, o que eu descobri? Que o estresse com o emocional eleva a glicose, porque tu entras no modo luto-fuga. O teu corpo, o teu cérebro não sabe que tu estás no estresse do trânsito. Sim. Ele acha que está escorrendo de um leão.
Entendi. E dele pensa, meu Deus, ela precisa de muita energia para correr do leão. Eu vou injetar glicose no sangue dela. Entendi. Então, sempre, tá? Com a pessoa muito estressada, ela tem um nível elevado de glicose, o que interfere muito, de novo, no comportamento, sem falar em saúde, né? Em todas as consequências. Então, eu levei anos nessa busca, né? Do porquê dessas doenças autoimunes, né? O primeiro diagnóstico meu foi dito que era um câncer. Então, como é bom ir mais médicos, porque lá pelo 5º médico é que ele explicou realmente o que eu tinha. Mas, de novo, a medicina, ela não tem matéria de nutrição. Então, o médico entende de quê? Remédio. Que eles amam nos dar remédio, né? Isso. Então, nenhum médico falou, ó, cuide com os grãos, né? Cuide com o feijão mal cozido, retirem o trigo, né? Eu falo assim, as pessoas falam assim, o problema é o glúten. Eu falo, não é só o glúten, né? É o trigo, porque glúten é uma proteína do trigo, mas o trigo tem 800 proteínas, então tem outras 799. Mas desde a época de Jesus Cristo se comia esse trigo. Não, não é o mesmo trigo. O trigo, ele sofreu milhares de modificações na década de 70, porque nós tínhamos um problema mundial de fome. Então, foi incentivado cientistas a criar geneticamente um novo trigo. Então, o primeiro trigo era uma gramínea de 1,5 m que produzia poucos grãos. Sim. E agora é o trigo anão, super produtivo e dá para plantar em qualquer parte do planeta. Mas o problema, como tinha muito essa questão da fome, essa rapidez não foi testado em humanos. Então, eis o problema, né, de testar vacinas, de testar medicamentos, porque agora nós estamos tendo muitas doenças autoimunes. As doenças, tá, elas aumentaram em torno de 1000%, ou seja, tem um porquê, né? Sim. Então, a nutrição fez eu aprender o que é bom para a Karina, o que é bom para outra pessoa, o que é bom para mim, enfim, tem que seguir, né, conforme a pessoa. Carla, eu vou te perguntar uma coisa que as pessoas têm falado nas minhas redes sociais, têm me perguntado. Assim, eu venho de um município bem pequenininho, que se chama Major Jacinto, tem 3 mil habitantes. E até os 9 anos eu sempre comi muito bem, né? Tudo era muito orgânico, né? Meu avô plantava, enfim. Depois eu vim, né? Mudei para Brusque e mudaram, né? A minha alimentação mudou um pouco. E, consequentemente, né, tenho as intolerâncias e acabei ficando sempre muito mais inchadinha e a minha briga com a balança sempre foi aquela função, né? E eles perguntam, Karina, te vejo mais magra, né, mais feliz, eu acho que seria a palavra. O que a Carla contribuiu com a Karina? Sim. Aí eu falo, a Carla me ajudou. Então, o que mudou na alimentação da Karina, Carla? Eu digo que a Karina tem uma característica muito interessante, que ela mesma diz que ela é ensinável. Sou mesmo. Isso. E além de ensinável, a Karina é obediente. Também sou. Isso, disciplinada. Essa é a diferença. Porque eu poderia usar a mesma estratégia para outra pessoa e não teria o mesmo resultado. Entendi. É porque tu realmente cumpre. Então, nós começamos um projeto como amigas. Sim. Né? Vamos mudar a tua alimentação. Eu te mostrei o porquê seria interessante, não só para o emagrecimento, seria uma consequência o emagrecimento, mas tudo. Né? Para ficar mais iluminada, radiante, pensamento fluindo, né? Pensamento claro e tudo mais. Ou seja, a partir do momento que eu te mostrei, né, os segredos sobre colocar realmente comida de verdade no café da manhã, já te ajudou a fazer boas escolhas na hora do almoço. Verdade. E isso tá te fazendo boas escolhas até o final do dia, que é geralmente o momento que tu vais abrir a geladeira e pegar tudo que tem. E não tá conseguindo, por quê? Porque lá de manhã já começou bem. Não tem como começar um dia bem tomando um achocolatado e um pão com Nutella. Tem muita gente que faz isso, sabia? Isso. Eu falo como corretora, porque o corretor a gente sempre acha vários motivos. Né? Não deu tempo. Eu era... não, porque eu tô trabalhando. E aí tem uma frase, se organizar direitinho, dá para fazer tudo. Tá. Digamos assim, Carla, o corretor que tá nos vendo agora, sim, o vendedor, porque o vendedor ele precisa estar com a cabeça boa, com o corpo bom para poder ir para a rua. Sim.
Qual seria... Não que existe uma dieta para todo mundo. Sim. Isso não existe. Sim. Mas eu ouvi esse vídeo, esse podcast, e eu vou internalizar o que a Carla me disse agora. Isso. Qual seria o dia perfeito, Isso. né, na Isso. cabeça da Carla pro corretor? Perfeito. Um dia perfeito para um vendedor ou para qualquer pessoa que lida, né, com outras pessoas, que precisa estar bem realmente. O segredo é achatar a curva de glicose. Mas, de novo, eu não consigo. Tente. Insira uma salada de manhã. Mas eu vou comer pepino e tomate de manhã, alface e rúcula de manhã? Sim. Não queres vender mais no final do dia? Não queres estar bem, disposto? Faça isso. Depois, uma boa fonte de proteína, tá? Tá, não tenho nada, vou fritar um bife ali, de repente, de novo, 5 ovos, né? Não adianta um ovinho, Sim. certo? Um ovinho só tem 5 gramas de proteína. Seria necessário pelo menos ali umas 25 gramas de proteína. Então, vamos lá, 100 gramas de carne moída, 100 gramas de frango, seria perfeito. Ah, Carla, um iogurte. E o iogurte tem pouca proteína também, sabe? Tem 5 gramas. Então, comer comida de verdade. Parece estranho, mas era a comida dos nossos antepassados, né? Imagina, 10 mil anos atrás, vamos lá, 10 mil anos atrás, é exagero, né? 150 anos atrás não existia granola. É verdade. Não é? Sim. Kellogg's, né? Surgiu aí 100 anos atrás, né? O cereal matinal dos americanos. Eu sempre digo, não foi o ovo com bacon que tornou a sociedade americana doente. Foi o cereal, né? Super doce. Esse sim que adoeceu. Tá? Então, começaria dessa forma. Depois, sim, ainda no café da manhã, pode inserir uma fruta sem problema nenhum. Carla, quero comer um pãozinho, sem problema nenhum. Outra coisa, Carla, não vive sem um pão de manhã. Legal, então não coloque geleia no pão de manhã. Coloque uma boa manteiga, tá? Até pode fazer um creme de abacate para pôr em cima desse pão. Já vai diminuir o pico de glicose, tá? Então, dessa forma, a pessoa fica saciada até na hora do almoço, tá? Ela não vai sentir fome, por incrível que pareça. Depois, almoço parecido. Aumente um pouquinho mais, talvez, de proteína no almoço, tá? Vai pegar uma sobremesa, de novo, não tem problema nenhum. Mas não coloque essa sobremesa para o meio da tarde. Entendi. E depois, jante parecido. Então, é muito simples a estratégia. Pode usar, inclusive, a sobra do jantar para o café da manhã, desde que não seja pizza, é claro, né? A sobra decente, né? De repente, um peixe grelhado, sobrou. Vou comer peixe de manhã? Por que não? Nós estamos com muito paladar infantil, né? Então, tudo bem a criança recusar, mas nós somos adultos. Adulto faz o que tem que ser feito, né? Ai, mas é doloroso comer isso de manhã. Mas é doloroso ficar doente também. Então, o que tu queres, né? Sim. O que você quer escolher, né? Isso. Qual é a sua dor? A dor da academia, né? Ou a dor de depois precisar de ajuda para se levantar quando ficar idoso, né? Ontem eu voltei do voo de São Paulo e eu sentei com uma senhora, né? E acabou uma cadeira vaga e é uma senhora bem gordinha. A gente conversou e ela disse assim, olha minha filha, ela disse, eu tô indo, né, para Santa Catarina visitar minha filha e tal, só que eu não tenho vontade de sair de casa, porque eu tô gorda, porque eu não me sinto bem. E a gente conversou, né, e ela falou, olha, se puder, cuide da saúde, porque depois de velha é mais difícil, ela falou, né. E ela não conseguia nem levantar da cadeira, né? Teve que pedir ajuda, eu também ajudei ela, enfim. Mas por isso que eu digo, tudo é a ignorância da informação. Sim. Se a gente não sabe, a gente não faz. Sim. Por isso que eu desejo que todo mundo, né, se torne pessoas ensináveis, para que a gente aprenda o que é melhor pra gente. Exatamente. Né? Então, a ignorância fecha muitas portas, né? E faz com que a gente não chegue onde a gente quer chegar. Sim. Quero terminar com uma frase que diz o seguinte: delírio é achar que saúde é a ausência de doença. Ou seja, preste atenção nos sinais, uma enxaqueca, rinite. Você não está doente, mas tem sinais. Isso aí. Galera, e aí, gostaram?
toda vida que eu converso com ela é sempre uma aula, né? Uma aula grátis, eu digo assim. A gente fez um passeio, eu digo que foi, eu acho que a minha melhor viagem. Eu sempre vou falar, né? Eu fui com ela e com o esposo, com o Stefan, para Paraty. E nós fomos fazer um passeio de veleiro. E lá no veleiro, eu internalizei a forma com que vocês se alimentavam, Sim. né? Tanto é que o abacate que eu corto até hoje, eu aprendi com o Stefan, Perfeito. né? Então, olha que bacana, como a Carla... E o capricho, né? O capricho. O prato bem arrumado, porque pode ser simplesmente, né? Um alface, um tomatinho, algo assim simples, mas quando tu olhas, né? Aquilo bem arrumado, caprichoso, já alimenta a alma. Sim. E muitas vezes a gente está naquele turbilhão de coisas e acaba não querendo fazer o que tem que ser feito, né? Sim. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Essa foi uma aula grátis, aproveitem. Mandem esse vídeo para outros profissionais, outros corretores. E a gente vai ter muito conteúdo. A Carla vai voltar aqui outras vezes, né? Porque ela é uma pessoa muito ensinável, tá o tempo todo estudando, estou sempre aprendendo com ela. Foi um prazer ter vocês aqui no Podcast. Muito obrigado, Carla. Obrigada. E a gente se vê em outro vídeo, ou quem sabe lá no veleiro. Com certeza. Tchau, tchau.